Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Como é bom estar na presença do nosso Deus, como é bom poder adorar o nosso Deus e oferecer o culto que lhe é devido. Nós estamos aqui para isso e ficamos felizes por poder oferecer isso por graça do Senhor que nos concede. Talvez você esteja estranhando um pouco aqui o cenário. Ontem nós encerramos a conferência Docmos, uma conferência muito abençoada que foi iniciativa dos jovens, sob a liderança do pastor Kilven, e que tivemos aqui várias pessoas, inclusive alguns dos irmãos que estão aqui hoje. E aí, obviamente, que nós queríamos aproveitar aí a estrutura, que foi muito bem montada aqui para os temas que foram tratados. Então, não estranhe muito, não vai ser assim todo domingo, não, mas, eventualmente, nós vamos continuar com essa decoração, com esse cenário aqui atrás, hoje, pela manhã e à noite. Queridos, nós estamos chegando ao fim do mês de maio. Eu estava vindo agora no Uber com a minha mãe, e o motorista é um boliviano, e ele disse para mim que hoje é dia das mães, na Bolívia. E eu perguntei por quê, porque em quase todo mundo é o segundo domingo do mês de maio. Então, eu disse, mas por que hoje? Ele disse, porque houve uma época na Bolívia que todos os homens tinham sido, num determinado local, eu não sei exatamente, ele não deu muitos detalhes, mas numa vila ou numa cidade ou no país todo, todos os homens tinham sido mortos pelos espanhóis, naquelas colonizações meio a ferro e fogo da América Espanhola. E aí sobraram só as mulheres, e a vila ou o local lá estava na iminência de ser tomado pelos espanhóis. E então aquelas mulheres bolivianas, obviamente todas descendentes das tribos que faziam parte dos povos que faziam parte da Bolívia originalmente, pegaram as facas de cozinha, os martelos e todos os utensílios domésticos e colocaram os espanhóis para correr. E aí, em homenagem, foi exatamente o dia 27 de maio, em homenagem a isso, eles resolveram fazer o Dia das Mães como sendo esse domingo que nós estamos nele hoje. Portanto, ainda que você não seja uma mãe boliviana, feliz Dia das Mães para você. Esse ano você tem 2 vezes o privilégio de receber o cumprimento. Mas o mês de maio normalmente é consagrado assim a temas da família, do casamento, da paternidade e assim por diante. Nós começamos no primeiro domingo do mês de maio uma série chamada Faça do Seu Lar. E falamos no primeiro domingo sobre faça do seu lar um altar. Depois, faça do seu lar uma escola. No último domingo, os pastores da equipe pastoral ministraram sobre faça do seu lar um abrigo. E hoje, como projeção, falar sobre faça do seu centro missionário. E eu gostaria de convidá-lo para falar sobre esse tema, a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulos 127 e 128, onde nós leremos para na mensagem do Senhor para nós hoje. Salmo 127, Salmo 128. Se você tiver a Bíblia, por favor, abra, se não, acompanhe na projeção aí, que vai ser colocada dos dois lados da plataforma. Salmo 127, Salmo 128. O tema hoje é Faça do seu lar um centro missionário. No meu esboço aqui eu tenho 8 páginas. Normalmente, quando eu tenho mais de 7, eu consigo pregar em menos tempo. Então, assim, fique tranquilo, porque quanto mais página, menos tempo, por incrível que pareça. Mas é assim mesmo que vai acontecer. Vamos ler juntos Salmo 127, Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aí, já seguindo o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da tua casa será como a videira verdadeira, ou melhor, como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida e aplique ao nosso coração. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos ter um momento de oração enquanto as pessoas entram e tomam seus lugares. Nós vamos orar e pedir a Deus que fale ao nosso coração, ministre a nossa alma. Tenha o seu momento com Deus, tenha o seu momento de oração privativa, fale com o Senhor, peça que Deus fale ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, na Tua santa e bendita presença, nós nos colocamos agora, certos, ó Pai, de que é muita graça do Senhor que nos permite de estar aqui na Tua presença, para Te adorar, para Te bendizer, para louvar o Teu santo nome, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós sabemos que nenhum de nós mereceria estar aqui, mas mediante a confissão dos nossos pecados, nós reconhecemos isto. E reconhecemos muito mais que os méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, alcançados na cruz do Calvário, quando morreu por nós, abre um novo e vivo caminho para a Tua presença, pelo qual nós entramos e passamos e estamos aqui diante de Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque diante da Tua palavra nós também somos convidados a refletir, a ouvir a Tua voz. E é isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a fazer agora. Abra o nosso entendimento, fala conosco, abra a nossa mente, dilata a nossa capacidade de ouvir a Tua voz e de entendê-la, de compreender aquilo que Tu tens na Tua palavra e crer e fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. É assim que nós te oramos, gratos a Ti, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho tido ao longo desse tempo de ministério o privilégio, a oportunidade de ter algumas famílias de militares das Forças Armadas nas igrejas que eu pastoreei, nas igrejas anteriores e nessa também. Inclusive aqui em Tambaú, temos alguns irmãos aqui que são famílias de militares, apesar de nossas guarnições aqui não serem tão grandes, tão numerosas. Um dos desafios que as famílias de militares, quando eu converso com elas dizem para mim, é a necessidade, muitas vezes, de estarem se mudando de um lado para outro, muitas vezes até mesmo fora do país. Eu, particularmente, não entendo bem, porque não sou militar, quais são os critérios que determinam essas mudanças. Eu sei que existe uma diretoria de controle de efetivos e movimentações de cada arma, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e que, muitas vezes, essas decisões são tomadas não necessariamente porque o militar pediu para ser removido, mas porque há uma necessidade, especialmente em guarnições de fronteira. E eu sei que, conversando com essas famílias, algumas delas dizem para mim que os filhos são aqueles que são mais afetados. Eles não conseguem, muitas vezes, fincar raízes nos lugares onde estão, fazer amizades e assim por diante. Precisam estar se mudando de uma hora para outra e, principalmente, quando estão em região de fronteira, eles muitas vezes não têm as condições de vida que uma cidade, que um centro urbano oferece. As escolas às vezes são precárias e assim por diante. A professora Cristina Rodrigues da Silva escreveu em 2016 uma tese de doutoramento na Universidade de São Carlos, no programa de Antropologia Social, que tinha como tema o Exército como Família, etnografia sobre as vilas militares da fronteira. Ela passou quase um ano ali, numa região da Amazônia, e chegou à seguinte conclusão. A região de fronteira é considerada uma guarnição especial ou uma localidade especial categoria A pela instituição, o que implica que é um lugar caracterizado por uma grande importância estratégica e simbólica, mas é um espaço inóspito e com condições que os militares classificam muitas vezes como precárias. Falta ou defasagem de educação, transporte, saúde, comércio e assim por diante. Eu gostaria de propor, nesta última mensagem da série, que nós fizéssemos uma analogia e pensássemos nos nossos lares, as nossas famílias, como também uma região de fronteira, como uma guarnição especial,
que é caracterizado por uma estratégia também muito importante e simbólica. De tal maneira que, nesta manhã, quando nós falarmos sobre faça do seu lar um centro missionário, você consiga imaginar a sua casa como uma guarnição militar, numa região de fronteira, cercada, eventualmente, de inimigos por todos os lados, e com a possibilidade de você fazer do seu lar um centro missionário, pelo qual você possa atingir, propagar a sua fé e atingir, afetar positivamente aqueles que estão ao seu redor. E eu explico por que eu gostaria de que você pensasse dessa forma. É porque a maneira como Deus expande o seu reino a partir de indivíduos. A Bíblia diz, Jesus, por exemplo, fala que o reino de Deus está em vós e que a experiência com Deus é uma experiência individual. Aqueles que têm a alegria de verem Deus alcançando as famílias, o cônjuge, os filhos ou os pais, os irmãos, começam a dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali você tem um núcleo de testemunho, um fortalecimento em que um, quando está fraco, ajuda o outro, um, quando está desanimado, é fortalecido pelo outro e assim por diante. Então, imagine que isso, muitas vezes, é cercado de uma comunidade, de várias famílias como a nossa, mas que no dia a dia não é bem essa a realidade que nós vivemos. No dia a dia, apesar de sermos cristãos, conhecermos o Senhor, o reino de Deus está em nós, apesar de termos uma família que possa nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, um núcleo como uma guarnição especial, ao nosso redor existem inimigos de todas as ordens. Um mundo, um sistema, uma cultura, um pensamento, uma cosmovisão espalhada em todos os lugares, que tem valores e crenças e objetivos contrários ao do reino de Deus. A nossa própria fragilidade como homens e mulheres que ainda são pecadores, carne, que muitas vezes nos atrai a modos de viver diferentes daqueles do reino de Deus, e também o inimigo, que é inimigo de Deus e que é nosso inimigo, que fica por trás de tudo isso, insuflando a que desistamos da nossa vida cristã. Então, quando você pensa no seu lar como um centro missionário, você pensa no seu lar como, primeiro, uma guarnição onde sua fé deveria ser nutrida, guardada, protegida, fortalecida, capacitada, cada membro desta família, a quando não estivesse em casa, quando não estivesse no contexto familiar, pudesse dar testemunho numa região de fronteira. E é justamente nesse sentido que eu convido você a voltar novamente o seu olhar para o Salmo 127 e para o Salmo 128, porque eu gostaria que você pensasse nessas palavras, especialmente naquelas que eu vou destacar, como orientações de como você pode fazer do seu lar um centro missionário. O Salmo 127 e o Salmo 128 são cânticos de romagem, ou de procissão, ou também chamado Salmos dos degraus. Eles vão do Salmo 120 ao Salmo 134, são 15 salmos de degraus, ou salmos de romagem. Para você ter uma ideia, pelo menos em 3 ocasiões, todas as famílias de Israel saíam de suas pequenas vilas, das cidades ao redor de Jerusalém, e subiam para o Monte Sião, um lugar mais alto, onde estava Jerusalém. É chamado de Salmo dos degraus porque é exatamente essa a ideia, a coreografia de famílias reunidas, o pai, a mãe, os filhos, às vezes 2 ou 3 famílias no mesmo lugar, peregrinando 3 vezes no ano, pelo menos na festa dos pães asmos ou da Páscoa, na festa das semanas e dos tabernáculos, para Jerusalém. E enquanto eles iam, eu sempre gosto dessa imagem, enquanto eles subiam, enquanto eles caminhavam de dia, descansando à noite, algumas vezes por dias inteiros, eles estavam cantando, fortalecendo a sua fé, e muitas vezes na forma de o pai dizendo um verso, a mãe dizendo outro, e os filhos repetindo para memorizar a palavra de Deus. De modo que esses salmos são salmos que também servem, além de encorajamento espiritual, de instrução. São salmos sapienciais, ou salmos de sabedoria. Esses 2 salmos, o 127 e o Salmo 128, formavam uma única composição. Você percebe que o tema de um e o tema do outro é o mesmo, é sobre família. De modo que quando ela foi escrita, ou quando esse salmo foi escrito por Salomão, provavelmente é o autor,
ele pensou em características que ele pudesse usar na poesia para ensinar, enquanto as pessoas subiam para o templo, os princípios da palavra de Deus para a família. E é muito claro que o foco desta ministração e desses 2 salmos é sobre a providência de Deus que dirige, que provê e que protege marido e mulher, pais e filhos. Ele começa dizendo logo assim, se o Senhor não, e aí repete, se o Senhor não edificar a casa, e repete, se o Senhor não guardar a cidade, mostrando que a nossa dependência tem que ser de Deus, ainda que devamos trabalhar para edificar a casa, ainda que devamos vigiar como uma sentinela. Então, o foco é a providência, o que Deus garante em termos de cuidado para com a família, em termos de provisão, de não deixar faltar nada, em termos de proteção, em termos de direção do que aquela família deve fazer e do que aquela família deve ser. Nessa providência de Deus, claramente, você vê algumas descrições da família. Se você voltar os seus olhos para o texto, você vai ver que uma ideia clara é que essa família é um local, um lugar, uma ambiência de felicidade, ou deve ser de felicidade, ou, como diz o texto aí, de bem-aventurança. A expressão feliz, a expressão bem-aventurado, repete-se pelo menos 4 vezes nesse texto, nos 2 salmos, na versão em português. E essa família feliz é família caracterizada, antes de tudo, por uma aliança feita com Deus. Observe que a palavra Senhor, que está aí na sua Bíblia, em caixa alta, em maiúsculas, traduz a ideia do Deus da aliança. A palavra Deus em hebraico normalmente é a palavra El ou Elohim, mas aqui nós temos a palavra Jeová ou Iavé ou Javé. E quando os judeus usam esse nome sagrado, eles chegam não mesmo a pronunciar, eles estão imaginando não o Deus que todo mundo sabe que existe, ou até mesmo o Deus que alguns chamam de algumas divindades pagãs, mas o Deus que fez aliança com Israel. Portanto, quando por 6 vezes nesses 2 salmos, a ideia de felicidade em 4 ocasiões é juntada com a ideia de aliança com Deus, nós chegamos à conclusão que o que o salmista está querendo dizer é que a felicidade do lar tem a ver com a aliança que esta família faz com Deus. Essa é a razão porque, por 2 ocasiões no Salmo 128, você pode ver aí, existe a ideia do temor do Senhor. Logo no primeiro versículo diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Esse temor ao Senhor, que não é medo, é a resposta de um homem que está em aliança com Deus, sabendo que depende em tudo de Deus e, portanto, o teme, depende dele, o reverencia, respeita a presença de Deus na sua vida. E isso é uma condição para que ele seja feliz por ver a providência de Deus cuidando, alimentando, dirigindo, guardando e direcionando a vida da sua família. É nesse contexto que eu gostaria de retirar uma fatia, fazer um recorte e olhar junto com você nos versos 3 a 5 do Salmo 127 e no verso 3 do Salmo 128, um aspecto dessa bem-aventurança e que tem a ver com o tema de hoje. Eu vou ler novamente somente esses 3 versículos do Salmo 127 e um versículo do Salmo 128, e você veja como eles formam uma unidade. Eu estou fazendo um recorte no Salmo, tirando um tema do Salmo para dar motivo para a minha mensagem de hoje. Veja o que é que diz o verso 3, 4 e 5 do Salmo 127 e o verso 3 do Salmo 128, eu vou ler como se fosse um texto contínuo. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Perceba que 2 metáforas são colocadas pelo salmista. A primeira, de comparar os filhos como flechas.
e comparar a esposa como uma videira frutífera e os filhos como rebentos de oliveira. Se você pensar que essa era a forma como o povo judeu pensava, na verdade, como os povos semitas de um modo geral, você então vai entender que eles simplesmente não dizem, como nós dizemos no Ocidente, olha, eu gostaria de lhe dar 3 argumentos para você entender essa coisa. Não, eles fazem uma comparação. Jesus, inclusive, fez isso muitas vezes, usando parábolas, alegorias, símiles, metáforas, figuras de linguagem que eram cotidianas, que as pessoas conheciam e que, portanto, elas podiam se relacionar com elas, entender o que ele estava dizendo. Então, quando o salmista diz assim, olha, os seus filhos como flechas, usando essa metáfora, certamente qualquer judeu iria logo imaginar que aquela ideia era de uma aljava, daquele saquinho de couro colocado nas costas ou do lado, cheio de lugarzinhos onde ele colocava as suas flechas, e de manhã cedo, quando eventualmente ele ia caçar ou quando ele ia viajar, para não estar desprotegido, ele levava o seu arco traçado sobre o peito, com a sua aljava às costas, e aquelas flechas ali garantiriam para ele algum tipo de segurança contra os inimigos. Então, quando ele fala, os seus filhos são como flechas, essa imagem mental que vinha à mente dos leitores desse salmo. E, ao mesmo tempo, quando ele fala de que a esposa é uma videira frutífera e os filhos como rebentos de oliveira, imediatamente o judeu vai lembrar que existia para ele 3 árvores sagradas, não sagradas misticamente falando, sagradas porque implicavam na sustentação da economia deles, a videira, a oliveira e a figueira. Dessas 3, ele cita 2, e nós vamos entender o que elas significam. Mas quando eles ouvem, imediatamente eles imaginam aquela videira esparramando-se sobre a vinha, ou aquela figueira grande, ou aquela oliveira grande, com seus troncos fortes, dando as olivas e delas tirando os óleos vários para as várias funções da economia doméstica. Então era assim que os judeus viam, daí porque quando no Novo Testamento Jesus quer dar lições, ele diz assim, olha, vocês valem mais do que os pardais, do que as aves dos céus, olha, vocês valem mais do que os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e aí logo os judeus juntavam A com B e diziam assim, mas que coisa gloriosa, de fato, e era assim que eles então raciocinavam, eles raciocinavam por comparações de imagens. Voltando então a essas 2 metáforas, dos filhos como flechas, da esposa como videira e dos filhos como rebentos de oliveira, eu gostaria que você refletisse comigo em 2 aspectos apenas. O primeiro deles é que nosso lar é um centro missionário quando nós criamos os nossos filhos para defender e proclamar o temor ao Senhor, que faz parte da aliança que nós temos com Deus. Vou repetir. Nosso lar é um centro missionário quando nós criamos os nossos filhos para defender e proclamar o temor ao Senhor como expressão da aliança de Deus conosco. Eu estou aqui enfatizando nesse primeiro ponto a influência que o nosso lar deve ter, tanto no aspecto apologético de defender das portas para dentro aquilo que nós cremos, como no sentido proclamacional, no sentido de deixar que outras pessoas conheçam as verdades que nós cremos e os valores pelos quais nós devemos viver. Se você voltar ao texto, você vai ver que isso fica claro nos versos 3, 4 e 5 do Salmo 127. Como você sabe, a poesia hebraica não faz rima sonora. A poesia hebraica se estabelece pela repetição de ideias. Assim, veja, os filhos é uma expressão equivalente a fruto do ventre, e a herança do Senhor é equivalente a galardão. E aí você lê da seguinte maneira: herança do Senhor ou o fruto do seu ventre são os filhos, também são o seu galardão. Em outras palavras, os filhos que são fruto do seu ventre são a sua herança e também o seu galardão. Pensando nisso, veja que o foco é que os filhos são dados por Deus para nós, como uma herança espiritual. Veja, eles não apenas são nossos herdeiros, mas eles são a herança que nós herdamos do nosso Pai. Esse é o sentido do texto. O sentido do texto é que nós, apesar de sermos aqueles
que geramos os nossos filhos são herança dada por Deus para nós. Obviamente, cada um de nós sabe, nenhum de nós escolheu em que família nascer, que pai ter, que mãe ter. Também os nossos filhos não podem ser escolhidos assim, por critérios objetivos. Nós os recebemos, seja gerando-os ou adotando-os, com aquela certeza de que Deus os trouxe para nós. E a ideia, portanto, é que nós somos herdeiros de Deus, e a nossa herança é os filhos. E porque nós somos apenas instrumentos para eles virem ao mundo, e não a causa, ou a razão primeira ou mais profunda para eles existirem, então nós devemos vê-los como presentes, ou, como é a expressão bíblica, galardão de Deus, e não como um pagamento por um mérito nosso, não como um crédito porque nós fomos meritoriamente dignos de receber. Tanto é que a palavra herança aqui, em hebraico, a palavra nahalar, é usada 222 vezes no Antigo Testamento, e traz sempre a ideia de algo, uma propriedade, que é prometida e passada de pai para filho, e por isso é inalienável e perpétua. Em outras palavras, uma propriedade que se recebe por herança, no direito judaico, não pode ser dado por penhora, é inalienável, não pode, é perpetuamente daquela pessoa que a recebe. Quando ele então diz que os filhos são herança do Senhor, ele está dizendo assim, vai ser para sempre, querido, pequenininho ou grande, e até você morrer, eles são a sua herança. Em várias fases da vida, você haverá de ter um papel importante na vida deles, mas você nunca deixará de ser o pai e nunca deixará de ser a mãe desse filho ou dessa filha. É uma herança que Deus lhe deu. Calvino comenta essa passagem dizendo o seguinte: a palavra hebraica sahar, que é traduzida por galardão, diz Calvino, significa todos os benefícios que Deus outorga aos homens, como é evidente em muitas passagens da Escritura. O significado, diz ele, é que os filhos não são frutos do acaso, e que Deus, como bem lhe parece, distribui a cada pessoa a sua parte de filhos. Além do mais, como o profeta reitera a mesma coisa duas vezes, os termos herança e galardão devem ser entendidos como equivalentes, pois ambos são colocados em oposição ao acaso ou ao vigor dos homens. Quanto mais forte um homem parece ser, tanto mais apto ele é para a procriação. Porém, Salomão declara o contrário, que mesmo aqueles que são capazes de gerar se tornam pais apenas quando Deus outorga a eles essa honra. Sabe, irmãos, hoje é importante enfatizar isso. É muito importante enfatizar que os nossos filhos não vieram por acaso, ainda que nós não tivéssemos planejado de ser exatamente como foi. É muito importante nós entendermos que aqueles filhos que Deus coloca nos nossos braços foram dados por Deus, quer nós tenhamos gerado, quer o Senhor tenha nos dado amor para gerá-los no coração. Eles não são fruto do acaso. Eles são dados por Deus. Eles são herança do Senhor, eles dão trabalho, verdade, nós também demos o nosso. Nem sempre reconhecemos o que os nossos pais fizeram por nós e não pensem o contrário, os nossos filhos nem sempre vão reconhecer o que fizemos por eles, ou o que ainda fazemos, mas eles são presentes de Deus, e muitas vezes são presentes de Deus para tratar o nosso caráter. Se eu os entendo como um acaso, eu os trato como um acaso. Se eu os entendo como um peso, eu os trato como um peso. Mas se eu entendo como uma dádiva que Deus me deu, uma herança do Senhor para mim, Deus me dá um presente chamado filho. Deus me dá um presente chamado filha. E como um presente, lembra, sua mãe ensinou isso. Quando você recebe um presente, você deveria dizer, obrigado. Filho, diga obrigado. Eu estou vindo aqui hoje pela manhã para dizer assim, diga, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo filho que o Senhor me deu.
Obrigado, Senhor, pela filha que tu me deste. Na mesma direção, o salmista compara agora os filhos como flechas. E ele faz algumas afirmativas. Veja, a primeira é que os filhos de um homem são como flechas na mão do guerreiro. O contexto aqui é claramente de um eventual conflito. Os filhos são instrumentos de defesa e de ataque para os pais. Especialmente quando, e olha a sabedoria aqui, eles são gerados na mocidade dos pais, para que quando os pais estiverem já senis e cansados da vida, os filhos agora na sua maturidade possam ser capazes de, no auge do seu vigor físico, laborativo, intelectual, além de amadurecidos espiritual e emocionalmente, ajudarem seus pais como flechas ajudam aqueles que os têm na aljava. A segunda verdade sobre flechas que ele diz aqui é que, diferentemente do que se defende nos dias atuais e que a conveniência de alguns acaba levando-os a optar por somente um filho, ou até mesmo por não ter filhos, há uma felicidade, irmãos, em encher a aljava de filhos. Eu estou plenamente consciente, porque sou pai de 3, que moram fora, que precisam de minha ajuda em dólar, e eu oro para que o governo dê certo, nem que seja por motivos os mais egoístas possíveis, porque toda vez que dá errado, o dólar sobe. Eu sei que eles são caros, uns mais, outros menos, mas a verdade é que eles são mais do que um peso econômico, e por isso eles não devem ser encarados como uma opção. Se eu tiver mais um, vai ficar mais difícil, vai ficar mais assim e assim por diante. Quando a minha mãe conta a história de como veio do Ceará fugindo da seca de 1950, com o pai e a mãe e mais 12 irmãos, sendo ela a mais velha. Eu não sei se você sabe, a mãe dela que já faleceu, a mãe de minha mãe, eu a chamava de vovó do cuscuz, e nunca soube por quê, eu descobri depois de velho. É porque, como era costume, todas as vezes quando eu ia visitá-la, só ter cuscuz para comer, eu a chamei de vovó do cuscuz, mas eu depois descobri que por que só tinha cuscuz para comer? Porque o cuscuz era a parte fácil e barata de fazer. Fazia um cuscuz grande, botava os filhos todos ao redor da mesa, botava manteiga por cima e todo mundo tomava café feliz e satisfeito. 14 filhos. Eu não estou sugerindo que você tenha nem sequer a metade disso, 7. Mas eu estou dizendo para você que se você tiver 1, ou 2, ou 3, ou 4 e surgir mais um, não acho que isso é um estorvo, não acho que isso é um peso. Também não estou repreendendo se você entender como família que você deve ter só um filho. Eu estou apenas dizendo que você entenda que o texto fala que encher a aljava de flechas que são os seus filhos permitem que você tem a alegria, verdade, as tristezas e dores, mas também a alegria de ver muitos caminhando com o Senhor. Daí porque Calvino novamente nos ajuda a compreender quando ele diz assim, sabe qual é o privilégio de ter a aljava cheia de flechas? É que o salmista acrescenta um segundo favor de Deus, é que você vai ter a possibilidade de formar a mente, os valores, o caráter, de pessoas, de mais pessoas, que você um dia, quando não estiver aqui, vai deixar como herança para o mundo. Você imagina que você pode estar nesse exato momento, queridos, nesse exato momento, criando um filho ou uma filha que pode descobrir a cura para o câncer. Você não sabe. Que nesse exato momento você pode estar criando um filho ou uma filha que vai ser o próximo presidente desse país. Você não sabe. Você consegue entender que o privilégio de ter filhos é que você está investindo em algo que a taxa de retorno não lhe é dita, mas sendo abençoada por Deus é gloriosa? Pois é exatamente isso que Deus está lhe dizendo. Ou seja, imagine você, pai e mãe, a honra e a alegria de pais que geram filhos virtuosos, com a disposição de expressar, comunicar e compartilhar aquilo que tem aprendido de nós. Veja isso como uma contribuição que você dá para o mundo, para as próximas gerações, a fim de que os valores do reino de Deus que você está incutindo nessa criança e o temor do Senhor sejam manifestados em épocas que vão ser muito difíceis de encontrar fé no mundo. E aí você veja uma imagem. Eu sei que você sabe o que é uma aljava, aquele saquinho de couro que era colocado as flechas. Eu pesquisei sobre a aljava e atualmente uma aljava
ela tem 25 furinhos, ou no mínimo 12, para você colocar as suas flechas. Eu não estou sugerindo com isso que você tenha 25 ou 12, e decida entre um e outro. Pode ser 2 ou 3. Mas preste bem atenção, você pode ter outros, além daqueles que você gerou. Toda vez que essas crianças saem daqui, sabe, todas as vezes, é uma emoção muito grande para o meu coração, todas as vezes que elas saem, elas passam ali na minha frente, eu sento normalmente ali, eu olho para eles, alguns, de um domingo para o outro eles crescem, você não percebe, porque você é pai, eu não convivo de um dia a dia, aí eu vejo, ele cresceu, o menino começa a ter jeito de rapazinho, a menina começa a ter jeito de mocinha, a gente vê nascer, consagra a Deus pelo batismo, e eles vão crescendo, sabe, eles não são só seus filhos, eles são também meus filhos. Eles também são filhos de cada professor da escola bíblica dominical que sobe para ministrar para eles. Eles são filhos de você que é mãe e pai do coleguinha deles e que os recebe em casa no final de semana, ou que manda seus filhos para a casa deles no final de semana e que telefona preocupado quando vê algum mau comportamento, porque a gente deveria fazer isso, sabia? E pai e mãe que se sentem ofendidos quando um irmão da igreja ou um amigo sincero diz alguma coisa que lhe ajude a educar o seu filho, é bobo, é tolo. Porque a melhor coisa do mundo é você ter vários pais e várias mães que de uma forma ou de outra lhe ajudam nessa difícil tarefa de deixar para o mundo filhos virtuosos. Portanto, os filhos que você ensina, os filhos com quem você convive no condomínio que não são seus, mas são dos seus familiares, das suas amizades, são seus filhos. Os filhos dos projetos sociais em que nós nos envolvemos, da UCP, do culto infantil, da escola bíblica dominical, são furinhos a mais na aljava que Deus quer que você coloque. Deus nos empresta, irmãos, umas flechinhas mais ou menos tortas, para que a gente possa ajeitar e ajudar o pai, que é nosso irmão em Cristo, que é nosso colega do trabalho, e outros tantos a atirar um dia essa flecha e ela ser mais reta, ela ser mais objetiva. Como nos dias atuais o chamado pai dos burros deixou de ser o dicionário e passou a ser o Google, eu dei uma googada com a frase, como fazer uma boa flecha. Imagine que em 43 segundos apareceu 3.180.000 resultados, entre textos, imagens e vídeos. Obviamente que eu passei boa parte do meu tempo aprendendo a fazer uma flecha. Hoje, se eu ficar perdido numa floresta, eu sei fazer uma flecha, irmãos. Eu sei fazer um arco. Mas eu tirei um texto em particular que fala assim, 11 coisas que você não pode esquecer para fazer uma boa flecha. E obviamente você está entendendo que a flecha que eu estou falando é seu filho, é meu filho. Eu não vou falar das 11, mas eu separei algumas. Olha só que coisa interessante. Primeira coisa para fazer uma boa flecha, escolha bem a madeira de onde você vai fazer a sua flecha. Escolha bem a madeira. A madeira deve ser a mais reta e dura possível. Se for madeira nova, ela dá uma flecha melhor se você secá-la no fogo. E o que é que eu aprendi com isso? Aprendi que minhas flechas começaram a ser fabricadas quando eu escolhi quem era ou quem seria comigo o arco que as enviaria. Porque embora na natureza a madeira do arco não é a mesma da flecha, no casamento a madeira da flecha é uma mistura das madeiras que fazem o arco. A gente decide o filho que a gente vai ter quando a gente decide a mulher com quem a gente casa. E aqui, jovens, prestem bem atenção, porque ninguém me disse isso. E eu estou dizendo a você. Sabe aquela namoradinha, aquele namoradinho, bonitinho, cheirosinho, bombadinho, toda redondinha, que você olha e diz assim, é essa? Cuidado. Pode ser uma madeira muito bonita, mas que não presta para fazer flecha. Escolha a madeira que presta para fazer flecha. Não simplesmente aquela que é a mais bonita. Agora, para os que já escolheram a madeira, tem solução, coloca no fogo. Foi isso que eu aprendi. Quando você escolhe uma madeira que não é muito boa, tem um jeito de fazê-la dura e firme que dê para fazer uma flecha, coloca no fogo. E aí eu entendo, irmãos, como fogo é símbolo de provação na Bíblia, então eu entendo que as lutas que nós passamos no casamento forjam o nosso caráter. A gente não deveria correr
das lutas que a gente passa no casamento. Atenção, casais jovens que estão pensando em casar. Você não tem que ter o apartamento já pronto, você não tem que ter já o carro, você não tem que ter o emprego e a estabilidade. Eu não estou chamando você à irresponsabilidade, mas quem é casado aqui, que como eu, foi para a lua de mel, sem o dinheiro para comprar o colchão quando voltasse da lua de mel, e teve que comprar quando voltou para poder ter casa, sabe qual é o sacrifício que um casal que começa juntos precisa fazer. E sabe o que é que acontece? O caráter da gente é forjado. A madeira passa pelo fogo, e aquela mulher não vai fazer mimimi no seu pé do ouvido quando a primeira provação acontecer, porque está mal acostumada a você prover de tudo, do bom e do melhor. Ela vai aprender a forjar com você o casamento. Escolha bem a madeira, mas se a madeira já foi escolhida, coloque ela no fogo. Porque criação de filhos começa no namoro, na pessoa com quem a gente decide casar, seja para o bem, seja para o mal. Segunda dica, esculpa bem as flechas. É preciso talhar as flechas com a faca até que elas fiquem lisas. Isso é o texto do texto. Isso é o teor do texto. Você pode deixar as flechas mais retas, aquecendo a vara sobre carvão no fogo baixo e endireitando a vara, segurando até que esfrie. Sabe o que é que eu aprendi com essa dica? Que a disciplina é a forma de esculpir os nossos filhos. Deixar filhos sem limite é fazer flecha torta, que não atinge alvo algum. Se você tiver que pecar, peque pelo excesso, nunca pela ausência. Filho sem limite é como cachorro sem dono. Ele segue qualquer um que ofereça comida para ele. Mas filho com limite sabe que não é agradável, que é chato, que vai reclamar, mas lá na frente, assim como você, que teve limite, ele vai dizer assim: ainda bem que meu pai quis saber para onde é que eu ia, com quem eu ia, que horas eu ia voltar, o que é que eu ia fazer. Hoje, se você falar isso para as crianças ou adolescentes, eles vão dizer que você está invadindo a privacidade deles. Quem já viu filho dentro de casa ter privacidade? Quem? Onde está isso na Bíblia? Onde isso funcionou um dia na vida? É claro que você tem que ter certos respeitos. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Não provoqueis os seus filhos à ira. Isso está falando de excesso, de intromissão indevida, de vida tirânica, de abuso sexual, físico, espiritual, emocional, psicológico. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de limite. Limite é o que faz talhar a flecha para que ela fique reta, porque na hora que você for atirar, vai atingir o alvo. Terceira dica: não perca muito tempo emplumando as suas flechas. Você sabe o que é emplumar, né? No final da flecha, coloca aquelas plumazinhas de artificiais ou naturais, que fica bonitinha, né? Tem uma função aerodinâmica, né? É como se fosse um leme, aquelas flechinhas, aquelas plumazinhas, aquelas, sei lá, hein? As peninhas que você coloca no final da flecha ajudam ela a ficar mais reta. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu descobri que não faz muita diferença, que entre você escolher uma madeira melhor ou uma pluma mais colorida, escolha a madeira melhor, porque a pluma não vai fazer a sua flecha ser melhor. Sabe o que é que eu pensei e que eu aprendi? Que muitas vezes os nossos filhos se tornam fúteis, porque os pais emplumam demais seus filhos com suas próprias futilidades. Sabe aquele celular do último tipo? É pluma. Sabe aquele tênis super caro? É pluma. Sabe aquela roupa da grife? É pluma. Sabe aquelas horas intermináveis com unhas, maquiagem e etc. para as meninas que você gasta toda semana no salão? Ou as horas e mais horas que você paga na academia para o seu filho ficar bombado? Sabe, prejudicando muitas vezes os estudos, o tempo juntos como família, o crescimento intelectual e espiritual, são plumas. Não estou dizendo que não podem existir. Se tiver, faça. Mas se tiver de escolher entre gastar tempo para formar a madeira que sua flecha vai ser feita, é melhor você formar a madeira do que a pluma. Porque plumas malditas em madeiras moles e de má qualidade não levam a lugar nenhum. Depois não se chateie como seu filho ou sua filha vai saber mais sobre a vida íntima do último digital influencer do que da reforma da Previdência que vai afetar o futuro dela, porque ele vai falar só sobre plumas. Um dia desse eu estava no aeroporto e tinha duas adolescentes. E, gente, a gente tem que ter paciência quando a gente está assim, escutando, sem querer e querendo alguém no aeroporto. Porque elas falavam
de tudo que você possa imaginar. Mas se você espremesse, dava mais ou menos uns 150 gramas de conteúdo, para 2 horas de conversa que eu fiquei esperando ali. Grande parte da futilidade dessa geração atual tem a ver com a futilidade que os pais motivam, fomentam. Tem outras coisas mais, mas deixa eu lhe dizer outra coisa, a última, sobre flechas. Confeccione as pontas das suas flechas com outros materiais que não sejam madeira, como metal, pedra, vidro ou osso. É que algumas vezes, para penetrar no alvo, mesmo madeira mais dura, precisa de uma ponta mais dura ainda e eficaz. Sabe aquela escola, aquele professor, aquele curso, aquele investimento em algum aperfeiçoamento de língua, de esportes, de artes, sabe aquele grupo da igreja, sabe aquela viagem missionária, sabe aquela canseira de levar e trazer filho para tudo que é lugar, sabe aquele dinheiro que você gasta em tudo isso é a ponta da flecha que você precisa mandar. Vale a pena investir nela. E aqui, com todo respeito, perca seu sono para você dormir depois. Porque se você não perder o seu sono, precisando levar filho para cima e para baixo, pegando na casa de amigo, nos eventos da igreja, sabe o que é que vai acontecer? Quando você quiser dormir e estiver mais velho, ele vai estar lhe dando trabalho, porque você não quis ficar acordado quando ele precisava da sua companhia. Não economize com relação a isso. Com todo respeito, venda suas calcinhas, venda suas cuecas, se precisar for, para investir nas pontas das flechas dos seus filhos, que significa crescimento intelectual, crescimento emocional, crescimento espiritual e investimento. Eu nunca deixei um filho meu voltar de qualquer evento da igreja de carona com quem eu não conhecia. Eu preferia perder a minha noite de sono e saber com quem ele estava e poder levar e trazer para que ele entendesse que eu estaria com ele em outros momentos mais difíceis da vida dele. Bom, irmãos, a essa altura eu estou na página 6. Mas eu preciso acabar. O restante eu vou falar à noite, porque nessas mensagens do mês de maio, nós estamos pela manhã falando de princípios e à noite contando uma história da Bíblia que ilustra o que nós falamos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, como é que eu vou encerrar. Lembra que no início eu falei sobre como é desafiadora a vida dos filhos de militares? Mas eu gostaria de falar muito mais sobre o desafio dos filhos de missionários. E eu tanto falo dos missionários mesmo, como de você. Ué, de mim, pastor? É, de você. Sabe por quê, irmãos? Porque na visão bíblica, cada um de nós, ao fazer do seu lar um centro missionário, se torna missionário. Seja você médico, advogado, arquiteto, psicólogo, gestor, servidor público, seja o que você for. Todas as vezes que você formular, segundo o princípio da palavra de Deus, você se torna um missionário. E aí eu gostaria de ilustrar como você pode fazer isso. E vou contar uma história só. No final da década de 1950, havia 5 missionários que tinham saído, 2 deles da Inglaterra, 3 deles dos Estados Unidos, para evangelizar um povo indígena no Equador chamado Huaroni, também conhecido como os Aucas. Eles começaram a fazer o contato, até então aquele povo era um povo não alcançado, não tinha sido nunca contactado por pessoas de outras etnias, e eles fizeram um contato que aparentemente foi muito bem sucedido, que os incentivou a aprofundar aquele contato. E no segundo momento, quando eles deixaram o lugar onde eles tinham como ponto de apoio e entraram na selva equatoriana para alcançar aquela tribo, eles foram emboscados. E apesar de estarem com armas para proteção contra animais, eles foram mortos, esquartejados e salgados, e muitas vezes, e alguns dizem inclusive, comidos por aqueles índios. Isso foi em 1959. Quando a notícia saiu, nos Estados Unidos e na Inglaterra, 5 mulheres que tinham acabado de se tornar viúvas, 2 delas resolveram continuar o trabalho dos seus maridos mortos. Resolveram fazer do luto uma missão. E então Valerie Shepard, filha do missionário Jim Elliot, e juntamente com a sua filha que ficou órfã com 10 anos, e uma outra senhora chamada Elizabeth Elliot, e a irmã de outro missionário morto, voltaram para o Equador, alguns anos depois, para continuar o trabalho com aqueles índios.
Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela recentemente contou a um programa da BBC de Londres que, graças à providência divina, conheceu 2 mulheres alcas que vieram viver com ela na sua casa durante 1 ano. Precisavam de emprego, foram empregadas e trabalharam com elas em casa. E passaram durante 2 anos convivendo no ambiente familiar daqueles que tinham sido mortos por aqueles do seu povo. E aí então ela diz a seguinte frase: acho que Deus permitiu, no seu diário, acho que Deus permitiu que vivêssemos juntas em casa, com aqueles do povo que matou os nossos maridos, para que fôssemos testemunhas no lar do que significa seguir a Cristo. Todo aquele esforço missionário, que resultou na morte daqueles 5 homens, foi compensado quando 2 esposas e uma filha órfã trouxe para dentro de casa aqueles que eles queriam alcançar, e pelo testemunho dentro de casa, aquele coração daquelas 2 mulheres foram quebrados. Elas voltaram para o seu povo, contaram da bondade daquelas 2 mulheres que elas sabiam que tinham se tornado viúvas porque o povo delas tinha matado, assassinado. E aí, quando elas voltaram para a tribo, para alcançar aquele povo, o coração daquele povo já estava amolecido, porque eles tinham visto no lar daquelas 2 mulheres o que eles, os seus maridos, queriam dizer para eles, mas não puderam. É disso que eu estou falando, irmãos. O meu lar, o seu lar, tem que ser um lugar onde os filhos dos nossos filhos, ou melhor, os amigos dos nossos filhos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, quer nós estejamos dentro de casa ou quando estivermos fora de casa, possam olhar e dizer assim: há alguma coisa diferente nessa família. E o que há de diferente nessa família não é que eles são perfeitos, é que eles servem a um Deus perfeito. Não é que eles não têm problemas, é que eles contam com Deus para superar os seus problemas. Não é que os filhos deles são perfeitos, mas é porque eles são disciplinados no temor do Senhor, para aprenderem a ser flechas retas que possam ser atirados. Faça do seu lar um centro missionário. Os pequenos da sua casa estão olhando e vendo a sua vida, e a Bíblia que eles ainda não conseguem ler, sabe qual é? É a sua vida. A sua vida é a Bíblia que seus filhos veem e leem cada dia. Um dia, quando eles puderem ler, eles vão conferir se aquilo que está escrito combinava com aquilo que era vivido em casa. E eis aí o grande desafio. Eu não sei você, meu irmão, mas à medida em que Deus foi falando ao meu coração sobre isso, já tendo os filhos fora de casa, eu voltei a alguns momentos de volta no tempo e pensei assim: meu Deus, eu poderia ter feito um pouco mais. Graças a Deus, meus filhos estão caminhando com o Senhor. Eu posso garantir a você que talvez o medo que um pai ou uma mãe cristã nunca vão se livrar, não é apenas o medo de ter que enterrar um filho, uma dor lancinante, sem dúvida alguma, mas há um medo maior, que é o medo que talvez o filho ou a filha que foi criada no caminho do Senhor, quando crescer, vai abandoná-lo. Você não tem garantia de que se você fizer tudo certo, vai dar certo, mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você fizer tudo errado, você tem a garantia de que vai dar errado. Então faça o certo, faça do seu lar um centro missionário, enquanto eles estão ali com você. Faça suas flechas retinhas, para que eles atinjam o alvo que Deus tem para eles. Que Deus possa abençoá-lo. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir isso a Deus. Seja qual for a condição que você esteja, talvez ainda jovem, solteiro, solteira, pensando em casar, ou já com os filhos aos seus cuidados, coloque isso diante de Deus, peça ao Senhor que lhe ajude a criar filhos no temor do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós nos submetemos a Ti, Senhor, humilhados por sabermos que não temos a condição de ver tudo isso acontecendo no nosso lar, sem a Tua graça, sem a Tua ajuda,
sem a Tua provisão, providência e direção. Por isso nós reconhecemos agora a nossa dependência de Ti. Agora entendemos melhor que se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalham os que edificam. E o que nós te pedimos, sim, Pai, edifica o nosso lar. Ajuda-nos a fazer do nosso lar um centro missionário. Talvez nossos filhos não serão pastores, missionários ou evangelistas, mas o que quer que eles sejam, eles levarão consigo os valores, o temor do Senhor no coração, para que eles sejam flechas retas, bem atiradas, que possam alcançar os objetivos que o Senhor tem para eles. Ajuda-nos, ó Pai, que essa reflexão nos leve a humildemente reconhecer o quanto precisamos de Ti, mas também o quanto precisamos ser sérios na criação dos nossos filhos, o quanto precisamos criá-los no temor do Senhor. Ajuda-nos com sabedoria e graça, renova forças físicas, emocionais e espirituais de famílias e de pais que estão aqui. Abençoa casamentos que estão aqui, Senhor, na iminência, Senhor, de serem desfeitos. Ó Deus, tenha misericórdia para que isso não aconteça. Tenha misericórdia para que as desavenças, os desencontros, as mágoas, os ressentimentos sejam curados. E que isso também seja exemplo para os filhos que estão vendo que pecadores como nós somos podem contar com o Teu perdão quando arrependidos confessam a Ti. Que eles aprendam esse caminho conosco. Nós damos testemunho para eles, Senhor, não apenas quando fazemos o certo, mas também quando corrigimos o errado. Ajuda-nos, Senhor, e ajuda os nossos filhos. Rogamos por eles, porque hoje os alvos são confusos. Podemos atirar flechas retas, bem construídas, e os alvos mudarem de lugar. Os valores na sociedade mudarem de lugar. E talvez essas flechas fiquem perdidas, sem saber o que atingir. Ó Deus, ajuda-os também para, quando crescidos, poderem saber mudar de direção, para atingir o alvo certo, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.